Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma grande honra estar com vocês. Hoje nós daremos início a uma nova minissérie de mensagens intitulada Marcas da Igreja Primitiva. Essa série será ministrada ao longo dessas próximas quartas-feiras do mês de julho e é baseada em Atos 2:42. Se você quiser abrir a Bíblia comigo e fazer a leitura, a palavra de Deus em Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, este versículo está situado logo após o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Cristo, cumprindo as promessas da nova aliança, inaugurando visivelmente a igreja do Novo Testamento. Então, após a pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e em seguida foram batizadas. O versículo 42 relata as práticas dos primeiros cristãos, revela 4 marcas fundamentais de uma igreja saudável, de uma igreja fiel ao Senhor. E esses elementos são pilares essenciais para a vida e o culto da igreja: doutrina, comunhão, ordenanças e oração. Então são mencionados neste versículo a doutrina dos apóstolos, o ensino fiel transmitido por aqueles que foram testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Cristo. É mencionado também comunhão, o compartilhar da vida cristã em amor, serviço mútuo e unidade de espírito. Também é mencionado o partir do pão, a ceia do Senhor, um sinal visível da nova aliança, celebrada em memória do sacrifício de Cristo. E por fim, as orações, a expressão de uma vida espiritual marcada por dependência constante de Deus, tanto individual quanto coletivamente. Então esses pilares sustentaram a vitalidade da igreja primitiva. Em outras palavras, revelam um povo caracterizado, marcado por devoção, instrução, unidade e reverência. Atos 2:42 nos convida, portanto, a redescobrir e cultivar essas marcas em nossa igreja hoje. Nessa série expositiva, nós trabalharemos cada um desses pilares fundamentais da igreja e cada mensagem destacará uma marca que a igreja de hoje é chamada a resgatar e a cultivar com fidelidade. Nós dividiremos os 4 temas centrais desse versículo em 4 mensagens, considerando as perícopes relacionadas a cada assunto. Primeiro, que é a mensagem de hoje, desta quarta, o nosso título será Firmes na Verdade. Nós consideraremos o texto de 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Na próxima quarta, o título será A Comunhão dos Santos. Nós consideraremos o texto de Filipenses 2, do 1 ao 4. Aí na outra quarta, o partir do pão. Nós trabalharemos do Cordeiro Pascal ao Cordeiro de Deus. O texto é Êxodo 12, do 1 ao 28, Lucas 22, do 14 ao 20. E por fim, nós consideraremos na última quarta deste mês, uma igreja que ora. Filipenses 4, do 6 ao 7. Essa é a nossa série, as 4 marcas da igreja primitiva. Então, na mensagem de hoje,
nós vamos considerar o primeiro ponto: firmes na verdade. Este é o título dessa mensagem. Como nós vimos, o texto de Atos afirma que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso não foi apenas uma escolha, mas foi uma necessidade vital. E essa mesma necessidade continua urgente em nossos dias. Nós vivemos em tempos que muitos têm abandonado as Escrituras, seja por conveniência, emoção, influência de falsos ensinos, etc. Em muitos contextos, a verdade tem sido relativizada e a fé diluída. No entanto, a Igreja de Cristo sempre foi chamada a permanecer firme na sã doutrina revelada nas Sagradas Escrituras. Por isso, nessa primeira mensagem, eu gostaria de convidá-los a examinar o que o apóstolo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Vamos a esse texto em nossas Bíblias, 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Lembrando que nesse contexto, Paulo estava prestes a partir, mas antes disso, ele deixou o seu filho na fé, Timóteo, uma exortação clara: permanece naquilo que aprendeste. Ou seja, não abandone a verdade que te salvou, não negocie a palavra que molda o teu caráter, não despreze a sã doutrina. Vamos às Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu convido você a orar mais uma vez comigo. Santo Deus, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma. Senhor, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Reconheço que sem Ti eu nada posso fazer, mas Te peço, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra, a Tua igreja que aqui se reúne, que só o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos observar que neste contexto, o que o apóstolo Paulo escreveu, essas palavras, o cristianismo enfrentava severa perseguição. Paulo estava preso em Roma, próximo ao seu martírio, ali em seus últimos momentos. Paulo havia combatido um bom combate, havia terminado a sua carreira e guardado a fé. Muitos o haviam abandonado, heresias estavam se espalhando agora na igreja, e como uma corrida de revezamento, Paulo agora passa o bastão a Timóteo, um jovem pastor que tinha um grande desafio pela frente: perseverar na propagação do genuíno evangelho, da sã doutrina, mesmo diante de perseguições, diante de pressões e falsos ensinos. A exortação de Paulo a Timóteo é clara: manter-se firme naquilo que ele havia aprendido, as boas novas de Cristo que lhe foram fielmente transmitidas. O conteúdo dessa carta soa como se Paulo estivesse dizendo, em outras palavras: Timóteo, não se envergonhe, mas pela graça de Deus, esforce-se ao máximo, esteja disposto a suportar o árduo trabalho para preservar e promover a sã doutrina. Assim como Timóteo, nós hoje também precisamos ouvir essas exortações de Paulo. Elas continuam extremamente relevantes para a igreja brasileira, para esta igreja, para nossas igrejas. Neste momento, neste século, nós vamos desenvolver este texto em 4 partes. A primeira parte: firme-se no ensino das Escrituras, verso 14. Segunda parte: as Escrituras revelam o caminho de salvação, verso 15. Terceira parte: a Escritura é inspirada por Deus, verso 16. E a quarta parte: a Escritura nos aperfeiçoa para toda a boa obra. Vamos então à primeira parte, o verso 14. Firme-se no ensino das Escrituras. É dito assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado,
sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras. Eu destaco logo esta parte. Tu, porém. Então esse versículo começa estabelecendo um contraste com aquilo que ele precede, com aquilo que Paulo acabou de descrever. Quando você lê a carta de 2 Timóteo, você percebe que no capítulo 2, Paulo fala de homens como Himeneu e Fileto, homens cujo ensino é venenoso e corrompe como câncer, corrói como câncer. Paulo fala no capítulo 3 um alerta de que nos últimos dias haveria tempos difíceis. Muitos seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, entre outros males. Ele também ilustra dizendo que assim como Janes e Jambres resistiram contra Moisés, esses homens resistem contra a verdade. Então, Paulo conclui no verso 13, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por isso ele diz, tu, porém, aí nós entendemos a força desse tu, porém, está em contraste com todos esses falsos mestres. Ou seja, diferente deles, Timóteo, fique firme, não seja como eles, faça a diferença, não seja um falso mestre, não negocie a sua fé. Permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado. Timóteo deveria perseverar, mesmo diante da pressão e das circunstâncias adversas, nas verdades que ele não simplesmente aprendeu, mas ele também foi inteirado, isto é, ele creu e confiou de coração. Uma outra possível tradução para essa parte seria aquilo que acreditas firmemente. Então há uma diferença importante entre simplesmente aprender e ser inteirado, assim como entre conhecer e crer. Certa vez eu soube de um professor que em um determinado seminário começou a explicar, a expor a carta aos Romanos numa aula. Esse professor sabia muito, ele conhecia ali o contexto político, geográfico, histórico, apresentou mapas, falou de termos. Os alunos, nossa, como ele sabe sobre essa carta, esse homem sabe muito. Mas no final da aula, ele disse algo que frustrou a todos. Ele disse, mas tem uma coisa, eu não acredito em nada disso que eu falei para você. Ele conhecia, mas não foi inteirado, ele não cria de coração. Ele era um professor liberal, ele não cria nas escrituras, não basta simplesmente conhecer, é preciso crer, confiar de coração. Sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Timóteo foi instruído nas escrituras desde a infância, por sua avó, Lloyd, a sua mãe, Eunice, e posteriormente ele aprendeu diretamente com o apóstolo Paulo, o Evangelho. 2 Timóteo 2,2 diz assim, que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Assim Timóteo é chamado a permanecer no verdadeiro Evangelho, lembrando do exemplo e do ensino daqueles que o instruíram, e a perseverar no seu santo Evangelho, mesmo diante de pressões e dos falsos ensinos que o cercavam. Queridos, hoje também, muitos abandonam uma herança doutrinária fiel e acabam trilhando caminhos tortuosos. E ao desprezar essa doutrina, dão ouvidos a falsos vários ensinos e são levados por ventos de doutrina. Hoje nós temos acesso a muitas informações, a todo tempo, e com alguns poucos cliques, e aparecem mais opções e opções e opções, de vozes e vozes e vozes, que estão falando um monte de coisa. Mas existem muitos falsos ensinos, existem muitos falsos caminhos. Alguém aqui já leu o livro O Peregrino, de John Bunyan? Nesse livro você vai perceber que tem muitos personagens que se apresentam para tentar desvirtuá-lo, afastá-lo do caminho estreito. Não é? E assim também é na vida cristã.
Tem muitos falsos ensinos por aí. Por exemplo, é muito comum em nosso país a teologia da prosperidade, que transforma o evangelho em um meio de alcançar simplesmente prosperidade material como fim em si mesmo. Apresenta Jesus Cristo como se fosse um gênio da lâmpada, pronto simplesmente a realizar os seus desejos em troca de sacrifícios financeiros. Mas as Escrituras dizem em Mateus 6,24, não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Por outro lado, existem aqueles que são ecumênicos ou relativistas, afirmam assim, até mesmo uma frase conhecida, todos os caminhos levam a Deus, mas o Senhor Jesus Cristo declarou enfaticamente, eu sou o caminho, a verdade, a vida, em João 14,6. Existem aqueles que são pragmáticos, que trocam o que é certo pelo que funciona, priorizam o resultado visível em detrimento da fidelidade bíblica. Mas o Senhor Jesus Cristo não seguiu esse caminho. Quando as suas palavras confrontaram a multidão, é dito que muitos seguidores o abandonaram. E ele não suavizou a sua mensagem para agradar as massas. Pelo contrário, imagine, Jesus pregando firmemente, muitos o abandonando. Se ele fosse pragmático, ele ia ficar preocupado nessa hora. Eu tenho que suavizar, porque tem muita gente abandonando. Mas o que ele diz? Sabe o que ele faz? Ele olha para os 12 e vai perguntar, vocês também não querem ir embora? E aí que Pedro diz, Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Outro falso caminho é o universalismo, aqueles que ensinam que não importa, no final todos serão salvos. O inferno não existe, mas o próprio Senhor Jesus Cristo advertiu, larga é a porta, muitos são os que entram por ela, estreito é o caminho que conduz à vida. O relativismo moral são aqueles que negam a existência de uma verdade absoluta, afirmam que cada um constrói a sua própria moralidade, mas a Escritura afirma, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17,17. Um outro falso ensino é o antinomianismo, aqueles que desprezam a lei de Deus, dizendo que a lei, que o amor anula os mandamentos, mas Jesus declarou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esses outros desvios surgem quando a igreja abandona o ensino sólido das Escrituras. Por isso, como Paulo exortou a Timóteo, também nós devemos permanecer naquilo que aprendemos, lembrando de quem nos ensinou e firmando a nossa fé que nos salvou, na verdade que nos salvou. Sobre essa primeira parte, cabem algumas reflexões. Em primeiro lugar, lembrando do que fizeram ali Lloyd e Eunice por Timóteo. Elas o ensinaram desde pequeno nas Sagradas Letras. Então, assim como Lloyd e Eunice e o próprio Paulo investiram na vida de Timóteo, eu falo para você, invista também na vida espiritual dos seus pequeninos, desde a mais tenra idade. Ore com eles, ensine as Escrituras, valorize a comunhão da igreja e, acima de tudo, dê o exemplo de uma vida piedosa. O que você tem feito pelos seus pequeninos? Você pode memorizar, desde o bebezinho ele já vai aprendendo a gravar versículos, memorizar ali um catecismo infantil. Às vezes o seu filho é bem pequenininho, você pode ir gravando essas preciosas verdades. Quem fez você? Deus. O que mais Deus fez? Ele responde pequenininho, coisas. Por que Deus fez todas as coisas? A sua própria glória, não é? Você pode memorizar versículos, orar em casa, né? Cultivar hábitos piedosos no seu lar, falar de Cristo, ler bons livros cristãos antes de dormir, orar pelos seus filhos, compartilhar a santa palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, desde a mais tenra idade, trazê-los para a igreja, participar da escola bíblica dominical, tudo isso são formas de você contribuir para que o seu filho também seja exposto ao reto ensino, à sã doutrina. Mas isso não deve ser feito sem o seu próprio exemplo piedoso, porque eles vão olhar, às vezes, até mais do que as suas palavras, o seu exemplo, as suas ações. Eles vão observar, muitas vezes, a nossa incoerência. Tem pais que dizem que querem que os filhos
leiam a Bíblia e amem o Senhor, e os próprios pais nem leem a Bíblia. Ou querem que os filhos estejam na igreja quando eles mesmos não estão. Então nós também ensinamos com o nosso exemplo, com a nossa coerência, de forma consistente, inculcando ali as oportunidades que nós temos e de forma cotidiana, a todo momento, seja no caminho para a casa da avó, seja numa situação que acontece, você vai mostrar qual é a visão bíblica sobre aquela situação, seja num conflito ou numa pergunta, e às vezes eles fazem as perguntas mais difíceis. Meu filho perguntou se Adão ia para o inferno. Filho, você lembra que o Senhor falou, depois da queda, que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente? Se eles creram naquela promessa, se eles creram no Messias que ele iria, eles vão para a cidade celestial. Mas eu tive que pensar ali na hora, diante de uma situação. Eles vão fazer perguntas. Se você não souber, pergunte para o pastor Raik, pastor André. E as perguntas às vezes são as mais difíceis. Mas não ignore essa curiosidade que eles estão pensando a respeito das coisas de Deus. Aproveite, fale de Cristo, pregue a palavra dos seus filhinhos. Permaneça na sã doutrina. Não se deixe levar pelas distorções do Evangelho que têm sido propagadas em nossos dias. A fidelidade à verdade revelada nas Escrituras deve ser prioridade, mesmo que isso custe a aceitação ou popularidade. Outra coisa importante que nós aprendemos nessa primeira parte: não basta conhecer doutrinas na teoria, é preciso crer de coração. Timóteo não apenas aprendeu a verdade, ele foi inteirado, ou seja, ele abraçou essas verdades com fé e convicção. Não é suficiente apenas saber o que a Bíblia ensina, é necessário conhecer, crer, confiar na verdade de Deus com todo o coração. Deus nos chama a um compromisso que vai além do intelecto, uma fé viva que molda os nossos pensamentos, transforma o nosso caráter e dirige a nossa vida. Não basta conhecer, é preciso crer, é preciso confiar no Senhor e na sua palavra. Em segundo lugar, as Escrituras revelam o caminho de salvação. Você lê no verso 15, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por que é tão importante nós estarmos firmes nas sagradas letras? Porque por meio das Escrituras que conhecemos o plano de salvação de Deus, a reconciliação do homem com Ele, pela graça, mediante a fé em Cristo. Queridos, pela revelação geral, pela criação, quando você olha aquele pôr do sol em Salinas, coisa mais linda, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, isso já te revela a existência de Deus. Quando você observa a sua criação, isso já revela o Criador. Mas é pela revelação especial, pelas Sagradas Escrituras, que nós conhecemos o Evangelho, o caminho que nos conduz à salvação. É importante lembrar que na época de Timóteo, ali com a sua avó e com a sua mãe, o Novo Testamento ainda não estava pronto, ainda estava sendo escrito. Ainda assim, Paulo afirma que as Sagradas Letras, isto é, do Antigo Testamento, podiam tornar Timóteo sábio para a salvação em Cristo. Ou seja, mesmo o Antigo Testamento já apontava para o Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou isso no caminho de Emaús, quando ele explicou aos discípulos que tudo o que a Escritura dizia sobre ele, começando por Moisés e seguindo por todos os profetas. Isso você pode ler lá em Lucas 24, o verso 27 e 44. E se nós observarmos, toda a Escritura dá testemunho de Cristo. Jesus Cristo é o último Adão que trouxe a vida onde o primeiro trouxe a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem muitos serão justificados, que é Jesus Cristo. O pecado entrou pelo primeiro Adão e o último Adão é quem justifica o seu povo. Ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que foi prometido em Gênesis 3,15. Assim como foi nos dias de Noé, e veio o dilúvio, veio o juízo, assim será a segunda vinda de Cristo. Muitos estarão fazendo ali as suas coisas, vivendo, comendo, bebendo, e quem sabe ignorando, como ignoraram a mensagem de Noé, ignorando o Evangelho, e vão ser pegos de surpresa na segunda vinda de Cristo. Ele é quem cumpre perfeitamente
Ele que é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, conforme Gálatas 3,16. Ele é quem cumpre perfeitamente a lei, vivendo sem pecado. Ele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele que é o sumo sacerdote perfeito e que intercede por seu povo. Ele que é o rei prometido e descendente de Davi, que reina eternamente. Ele que é o mediador da nova aliança, o Deus encarnado, que viveu em santidade, morreu no nosso lugar, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, para a justificação de todo aquele que crê. O Antigo Testamento promete o Cristo que viria, e o Novo testifica que ele veio. A Escritura dá testemunho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ela mostra o caminho de salvação pela fé em Jesus. Nós precisamos estar firmes no ensino fiel das Escrituras, porque de Gênesis a Apocalipse, ela nos revela o único caminho para a salvação do pecador, e esse caminho é Jesus Cristo. A Bíblia não é um manual de autoajuda, não é simplesmente um código moral, nem uma cartilha de sucesso humano. Ela é o livro sobre Deus salvando pecadores por meio de Cristo. Por isso, queridos, estudem as Escrituras, amem a verdade, memorizem os seus ensinamentos e principalmente vivam de acordo com ela. Pois é nela que nós encontramos a sabedoria que conduz à vida eterna, sabedoria que não está em nós, mas na fé em Jesus, o único Salvador. E se hoje, alguém que me escuta, reconhece que está vivendo longe da palavra, longe do caminho do Senhor, arrependa-se do seu pecado, volte-se para Cristo, com fé sincera, crendo que Ele morreu e ressuscitou para salvar você. Hoje é dia de confiar na palavra, mais do que isso, confiar naquele a quem a palavra testifica, Jesus Cristo, o Senhor. Creia em Jesus Cristo, salvação, perdão, vida eterna te esperam. Aquele que confia no Senhor não perecerá, mas viverá para sempre na cidade celestial, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza, só alegria eterna. São promessas para aqueles que confiam em Jesus. Você confia em Cristo? Terceiro, a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por que é tão importante nós permanecermos firmes na palavra? Porque ela não é uma palavra simplesmente humana, mas é a santa palavra de Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não é um livro comum, é inspirada por Deus, ou seja, soprada por Ele mesmo. É a voz do próprio Deus falando com clareza, autoridade e verdade ao seu povo. Um teólogo chamado William Hendrickson comentou: toda a Escritura deve sua origem, seu conteúdo ao sopro divino, ao Espírito de Deus. Os autores humanos foram guiados poderosamente pelo Espírito Santo. Como resultado, o que escreveram não só está isento de erro, mas é de valor supremo para o homem. É tudo o que Deus queria que fosse. Constitui a infalível regra de fé e prática para a humanidade. O apóstolo Pedro também afirma isso com clareza em 2 Pedro 1,21. Jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, ao abrirmos as Escrituras, não estamos apenas diante de palavras e tradições religiosas antigas. Estamos diante da voz viva e presente do próprio Deus. Uma voz que fala com autoridade infalível, clareza absoluta e poder transformador. A Bíblia não é um livro entre outros, ela é a regra suprema de fé e prática para todo cristão, porque foi soprada por Deus. Por meio dela, Deus nos mostra quem Ele é e quem nós somos, e como podemos ser reconciliados com Ele. É nela que nós encontramos tudo o que precisamos saber sobre o que devemos crer e tudo o que devemos fazer, não com base em opinião humana,
mas na santa vontade do Deus eterno. A Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, resume muito bem esse ponto. Olha o que diz a confissão. Nós podemos ser movidos, induzidos pelo testemunho da Igreja de Deus a uma alta e reverente estima pelas Sagradas Escrituras e o caráter celestial do seu assunto, a eficácia de sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo de seu todo, que é dar toda a glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho de salvação do homem, suas muitas outras excelências são incomparáveis, e sua completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. Ou seja, a Escritura tem beleza, coerência, poder, profundidade, mas é o Espírito Santo que nos convence internamente de que ela de fato é a palavra de Deus, a voz viva de Deus. A Bíblia é a santa palavra daquele que jamais pode mentir. Por isso nós devemos crer firmemente na autoridade das Escrituras e não dar ouvidos para aqueles que tentam desqualificar a inspiração e a inerrância das Escrituras. Charles Haddon Spurgeon certa vez disse: defender a Bíblia seria como tentar defender um leão. Simplesmente dê liberdade à Bíblia, ela defenderá-se sozinha. Alguém também afirmou: lendo a Bíblia encontrei muitos erros, mas todos estavam em mim. Ela mostra, um espelho mostra a nossa condição. Essa é a beleza, queridos, da palavra de Deus. Ela não falha nem engana, mas revela a verdade sobre nós, transformando corações e mentes para a glória do Senhor. Por fim, a Escritura nos aperfeiçoa para toda a boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ensino fornece o conteúdo doutrinário necessário para a vida piedosa e para a fé genuína. A repreensão expõe o pecado e as falsas crenças, levando ao arrependimento. A correção restaura o estado errado, orientando ao retorno a uma vida segundo a vontade de Deus. E a educação na justiça instrui e treina para uma conduta reta e agradável ao Senhor. A Escritura serve para nos conduzir em todas as áreas e aspectos de nossa vida. Como pergunta o salmista: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo conforme a palavra? E também ele diz: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra deve nortear as nossas decisões, deve nortear as nossas vidas. Lembrando também o famoso Salmo 1, que declara: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então Paulo exorta Timóteo, mais para frente, no próximo capítulo de 2 Timóteo, o seguinte: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta, com toda a paciência e doutrina. Queridos, que a Escritura seja o conteúdo central de sua pregação, um instrumento
essencial para o seu aconselhamento, instrumento principal para o seu aconselhamento, o guia soberano para a sua vida e ministério. Paulo estava caminhando para o fim da sua vida e ministério, quando ele precisou encorajar o seu discípulo Timóteo a perseverar firme no ensino fiel das Escrituras. E hoje nós também recebemos desse precioso ensino bíblico um chamado a nos apegar e permanecermos fiéis, mesmo diante das pressões que enfrentamos. Portanto, lembre-se, primeiro, firme-se no ensino bíblico fiel e na sã doutrina, preservando a herança piedosa que recebeu. Cuidado com heresias e novidades que desprezam a autoridade das Escrituras. Segundo, transmita esse ensino, transmita o verdadeiro Evangelho, as boas novas de que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Transmita essa mensagem a outros, começando com os da sua própria casa, ensinando os pequeninos desde a infância nas Sagradas Letras. E eu pergunto, você tem falado de Cristo para outras pessoas? Você tem orado pela conversão de outros? Você tem orado para que o Senhor abra a porta, abra oportunidades para você falar de Cristo? Quem sabe para os seus vizinhos, ou amigos, ou pessoas que você conhece? Como você tem se envolvido nessa grande comissão que Cristo nos deixou? Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco. Então, como você tem participado disso? Na prática, tem orado pela conversão dos seus familiares, dos seus filhos? Você convida pessoas para vir à igreja, quem sabe? Quem sabe você, como o pastor Heiker estava falando da distribuição de Bíblias, Novos Testamentos, você pode dar uma Bíblia de presente para uma pessoa? Quem sabe um bom livro cristão em que o Evangelho é pregado, ou compartilhando uma pregação, um link nas redes sociais com um amigo. Quem sabe fazendo uma reunião na sua casa, convidando aquela tia que às vezes está aberta para conversar, e você faz uma oração, lê um trechinho das Escrituras, fala de Cristo, quem sabe canta o hino, e depois conversa sobre a palavra, come um pãozinho de queijo, toma um café, conversa. Às vezes até outras pessoas vão ficar com vontade de participar ali, daquele momento. Como é que você tem feito isso? Qual foi a última vez que você acompanhou alguém, que você ajudou outra pessoa a ser um discípulo de Cristo? Às vezes é numa conversa com um motorista, você pegou um carro de aplicativo, ele puxa um assunto e a conversa vai desenrolando, quem sabe chega num tema em que você pode falar de Cristo, falar do Evangelho. Você pode aproveitar aquela oportunidade, que você seja um instrumento também para levar o Evangelho para outras pessoas, por onde você passar. Transmita essa sã doutrina, esse santo Evangelho. Prega a palavra. Valorize a autoridade da Bíblia como a palavra infalível de Deus. Cuidado com o liberalismo teológico que tenta enfraquecer essa verdade. Valorize. Se você entende que nós temos acesso a uma coleção de livros que foram inspirados por Deus, registrados, você tem acesso a esse conteúdo, valorize. Valorize. A gente tem um grande privilégio. Às vezes a gente só valoriza as coisas depois que a gente perde, não é? Você tem visão e fica cego, e de repente você vê como era importante você poder enxergar. Você tem acesso a uma Bíblia no seu idioma, algumas até com notas de estudo, de rodapé. Você tem acesso a uma igreja em que a palavra de Deus é pregada, a professores que ensinam a palavra de Deus. Valorize essas coisas, valorize as Escrituras. Leia a Bíblia em casa. É importante nós ouvirmos a palavra de Deus, mas também é importante nós nos nutrirmos da leitura e da meditação também em casa. Alguém falou que o pão de ontem não nos alimenta hoje, não é? A gente come todos os dias, nos alimentamos fisicamente todo dia. Assim também precisamos da nutrição espiritual que vem da palavra de Deus. Meditando, lendo, refletindo, orando a respeito
das Sagradas Letras. E permita que as Sagradas Escrituras guiem a sua vida e ministério em todas as áreas, para que a palavra do Senhor seja sempre a autoridade final. Que a palavra final em nossas vidas, em nossa igreja, seja sempre a do Senhor. Amém. Saiba que você será pressionado de todos os lados a suavizar ou modificar o seu ensino, mas permaneça firme naquilo que aprendeu e creu de coração, nas Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo. Firmar-se na doutrina dos apóstolos é, antes de tudo, firmar-se no próprio Cristo, o Verbo vivo, a palavra encarnada. Que o Senhor nos ajude, como igreja, a permanecermos ancorados nessa verdade, crescendo em maturidade, discernimento e fidelidade. Oremos. Santo Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que sempre nos ensina, sempre nos instrui, sempre nos orienta. Que ela esteja gravada em nossos corações, para não pecarmos contra ti. Que o nosso prazer, a nossa alegria, esteja em conhecer o Senhor e obedecer os teus mandamentos. Para a glória do Senhor eu oro. Em nome de Cristo Jesus. Amém.